Fala galera do Brand Time! Provavelmente todo mundo na Terra já tem uma opinião formada sobre se tem sorte ou não. No entanto, há situações em que não há dúvidas de que uma pessoa realmente teve muita sorte em algum determinado momento. E é exatamente sobre esses casos que vamos contar hoje. Sente-se confortavelmente, porque diante de você estão as 6 histórias sobre sorte realmente verdadeiras. Então vamos lá. O momento em que Matthew Bryce ouviu o helicóptero sobre sua cabeça se tornou o mais feliz de sua vida, porque as últimas 32 horas antes do resgate foram como um filme de terror. Poucos minutos antes, ele havia admirado o pôr do sol, sinceramente convencido de que esses eram os últimos raios solares que ele jamais veria na sua vida de novo. Em certo momento, parecia que o helicóptero estava voando para longe, e naquele instante, tudo dentro de Matthew se fechou em silêncio e horror. Mas, vamos contar tudo por ordem. A história começou na manhã de um domingo comum de 2017. O jovem Matthew Bryce, que vive na cidade de Ardrey, na região escocesa de North Lanarkshire, foi dar um passeio no oceano mais próximo. Desejando passar o tempo fazendo seu hobby favorito, que é surfar, ele encerou a prancha e foi ao encontro das ondas. Só que ele jamais imaginaria que o vento e a corrente marítima o levariam para muito longe da costa em instantes. Todas as tentativas de Matthew de voltar à praia não deram certo. Houve até mesmo um momento em que ele continuou a nadar, mesmo sabendo que isso não ajudaria mais. Pelo menos seus movimentos o ajudariam a mantê-lo aquecido. Um raio de esperança surgiu novamente quando um barco de pesca apareceu no horizonte, mas a esperança morreu e foi embora junto com o barco. Acontece que os pescadores não notaram Matthew. No final, as ondas levaram Bryce a 21 quilômetros da costa da Escócia. A solidão e o desespero acabaram o consumindo por dentro, porque durante 32 horas não havia nada ao redor além de água. Se nenhum helicóptero aparecesse, Matthew sabia que não iria sobreviver mais uma noite em mar aberto. Mas, por sorte, os socorristas chegaram na hora exata. Na segunda-feira, por volta das 8h30 da noite, a sorte finalmente sorriu para ele. Será que Matthew vai continuar a surfar depois disso? Ele diz que não, e que já não precisa mais disso. Não sabemos quanto a você, mas já chegamos a uma conclusão séria. O passatempo em águas abertas, seja no mar ou no oceano, está sempre associado a algum tipo de perigo. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada em se deparar com tubarões, o homem chamado Rainer Schimpf descobriu que as baleias podem ser igualmente perigosas, até mesmo aquelas que só comem peixes pequenos. O segundo herói do nosso vídeo foi mergulhar em fevereiro deste ano, perto da cidade de Port Elizabeth, na África do Sul. Tudo o que ele queria fazer era filmar o famoso cardume de sardinhas, mas em um certo momento, nas imediações do local da filmagem, um intruso apareceu, uma enorme baleia da espécie baleia de Bride. Depois disso, antes que Rainer tivesse tempo para pensar ou fazer qualquer coisa, ele se viu em uma escuridão total. E também sentiu uma forte pressão em volta da cintura. Como deu para perceber, não só Shrimp estava interessado nas sardinhas naquele dia. A baleia que passava resolveu se alimentar do cardume de peixes, mas acabou engolindo acidentalmente o homem junto com as sardinhas. Felizmente para o nosso herói, as baleias ainda são incapazes de engolir uma pessoa, por mais que tentem, pois as gargantas delas são muito estreitas. Por isso, Rainer estava apenas preso na boca deste enorme mamífero. Em segundos, o animal esperto percebeu seu erro e soltou o homem. O próprio Shrimp diz que sentiu que foi arrastado para a boca da baleia por algumas toneladas de água, pois só depois de escapar que o homem percebeu o perigo que correu. Em primeiro lugar, ele poderia facilmente ter se sufocado. Em segundo lugar, o peso dessas baleias atinge as 30 toneladas. Com todo esse peso, é muito fácil para uma pessoa se quebrar acidentalmente, mas Rainer Shrimp não estaria no nosso vídeo se a história dele tivesse acabado mal. Por incrível que pareça, no final, o homem escapou apenas com um leve susto e, em troca, ganhou uma história que é muito interessante para contar a todos. A maioria das pessoas que pretende jantar em um restaurante espera que a carteira fique mais vazia depois de pagar pela refeição. No entanto, parece que o morador de Nova Jersey, chamado Rick Antosh, é uma exceção à regra. Sabe por quê? Porque no final do ano passado, o homem fez o pedido da comida e depois comeu as melhores ostras fritas de sua vida. Rick Antosh estava no meio de uma conversa fascinante com um amigo, sentado em um restaurante, quando de repente sentiu algo estranho em sua boca.
era um objeto redondo e sólido. O ponto preto de um lado foi o que confundiu Rick no início. O homem achou que era um dente de alguém, ou uma pecinha que podia ter caído de alguma coisa na cozinha. Oh my God! Não. De fato, tudo acabou sendo muito, mas muito mais interessante. O que Rick encontrou na ostra era uma verdadeira joia. O chefe local foi capaz de dizer quão raro e sortudo o incidente foi. Cozinheiro profissional, faz ostras há 28 anos. Durante todo esse tempo, Rick foi a segunda pessoa a encontrar uma pérola no prato. O valor da descoberta é de pelo menos alguns milhares de dólares. Ou seja, Rick recebeu em troca o custo do jantar em milhares de vezes. Ele diz que guardará a pérola como recordação. Não. E que ela será agora o seu talismã. Esta história começou no dia 7 de julho de 2018. Foi então que a americana Angela Hernandes, de 23 anos, deixou Portland, no estado americano de Oregon, para visitar sua família na Califórnia. A viagem toda não devia demorar muito. No entanto, a jovem nunca chegou ao seu destino naquele dia e também não apareceu no dia seguinte e nem depois. A última mensagem que ela enviou do celular foi para a irmã. Uma mensagem simples e curta dizendo: "Vou sair". Só uma semana depois é que Angela conseguiu contar sobre o que tinha acontecido naquele dia. E o fato de ela ter sido capaz de falar fazia parte da sua sorte. Acontece que já na Califórnia, a jovem viu um pequeno animal no meio do caminho e uma curva acentuada fez com que o carro saísse da estrada. Além disso, o jipe da jovem desceu o penhasco, caindo de uma altura de cerca de 60 metros. Depois disso, tudo que Angela se lembra é de uma dor muito forte por todo o corpo e a água que molhava suas pernas. O jipe ficou preso em um penhasco rochoso, escondido dos olhos das pessoas por rochas íngremes. Por milagre, a jovem encontrou forças para quebrar uma janela e sair do carro. Quando ela chegou à costa, ela imediatamente perdeu a consciência. Naquele momento, ela não sabia que teria que passar 7 longos dias sozinha no local do acidente. Durante todo esse tempo, Angela estava debaixo do sol escaldante. Ela estava com sede, com fome e todo o seu corpo doía. O principal horror da situação era que as pessoas passavam o tempo todo muito perto dali. Enquanto Angela via os carros passando na parte de cima, ela gritava com todas as suas forças, mas não podia ser ouvida de onde estava. A ajuda chegou quase no último minuto. Por acaso, um casal que explorava a área encontrou o carro que havia sofrido um acidente. Quando Chad e Chelsea Moore encontraram Angela entre as pedras, ela se sentiu nos céus. Logo em seguida, a jovem foi resgatada e levada para o hospital. Ela sobreviveu, embora tenha sofrido ferimentos graves durante a queda. Já esta história aqui é difícil de acreditar. No início do ano passado, uma jovem residente da cidade de Mobile, no estado americano do Alabama, se viu em uma situação que quase acabou com sua vida. Trenton McKinley, de 13 anos, foi atingido por um trailer que havia virado sob ele. Tudo que o garoto se lembra é que ele caiu no chão de concreto e então um ferro maciço bateu em sua cabeça. Depois disso, uma escuridão total de 2 meses tomou conta de sua mente. Foi esse o tempo que o adolescente ficou inconsciente no hospital, depois que os médicos milagrosamente o trouxeram de volta à vida. No entanto, a situação ainda estava sendo avaliada como crítica. Os médicos até avisaram aos pais que o filho nunca mais voltaria a ser o mesmo. O cérebro do menino não tinha oxigênio suficiente e, por isso, ele estava morrendo lentamente. Levou 2 meses para os pais de Trenton tomarem uma decisão difícil. Se o filho não fosse ressuscitado e os médicos quisessem desligar os aparelhos de suporte da vida, então eles teriam que ao menos ajudar outras pessoas, pois há muitas crianças no mundo que precisam de um transplante urgente de órgãos. Bem, naquele momento, havia até 5 candidatos para os órgãos do garoto. Os pais de Trenton assinaram um acordo para que o filho se tornasse um doador. E foi neste exato momento que a vida decidiu demonstrar o quão imprevisível poderia ser. Por um milagre, o pequeno McKinley conseguiu superar a morte e seu cérebro começou a mostrar sinais de vida. O adolescente começou a respirar por conta própria e depois se recuperou completamente. Foi assim que a sorte sorriu para Trenton, quando a morte já havia levantado sua foice sobre ele. Nessas imagens, o garoto já parece estar quase saudável e se recuperando rapidamente. Pode parecer estranho, mas os criminosos, mesmo um século após sua morte, conseguem trazer grandes quantias de dinheiro para as pessoas. Jesse James era um gangster famoso que deixou a América do século XIX com medo. Ele roubava bancos, trens, empresas e tinha a sua própria gangue. No entanto, seus roubos não têm nada a ver com o dinheiro que estamos prestes a falar agora. Robert Barron e Karen Wilhelm são amadores e colecionadores de antiguidades. A casa deles é cheia de fotos e pinturas de pessoas que eles nunca conheceram, só porque as fotografias foram feitas há
muito tempo. No final do ano passado, Robert e Karen, como de costume, estavam buscando na internet algo antigo e interessante. Foi quando eles encontraram esta foto. Ela foi vendida por apenas $15 durante uma venda de garagem virtual. Uma foto comum que não tinha nada de excepcional. Ou tinha. Depois da compra, a imagem ficou 2 semanas na casa do casal. Foi quando o vendedor ligou para Robert para contar uma história incrível. Alguém o contatou dizendo que o homem na foto se parecia exatamente com Jesse James, o famoso criminoso. De início, Robert não acreditou no que tinha ouvido, até porque seria muito estranha essa coincidência. No entanto, por via das dúvidas, o casal decidiu dar uma olhada nas fotografias de James por conta própria. Qual foi a surpresa do casal quando viram que o homem da foto realmente era muito parecido com o criminoso? Depois disso, Robert e a Karen entraram em contato com o perito de Los Angeles. Ele verificou a foto com um programa especial que determina a semelhança das faces. Por incrível que pareça, o resultado foi de 80%. Assim, há uma grande probabilidade de que a foto realmente seja de Jesse James. E sabe o que isso significa? Que o cartão fotográfico de $15 vale, na verdade, mais de $2 milhões. E é assim que as pessoas ganham nas loterias, sem sequer se preocuparem em comprar os bilhetes. Acredite na sorte e certamente ela sorrirá para você. Até a próxima. Tchau!